Valeu. Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Nós estamos aqui no primeiro programa Inova Unigran. E hoje nós falaremos um pouco de startup, como lançar uma startup. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês os nossos mantenedores. Nós temos uma aceleradora Inova Unigran, que é o detentor deste programa. Nós somos apoiados pela universidade, ou pelo Centro Universitário Unigran, e também nós temos outros parceiros como a Comunidade MS, o Startup MS, Inovativa Brasil, e também nós temos outros programas de aceleração vinculadas a Mato Grosso do Sul. Então você de Mato Grosso do Sul, ou você do Brasil, ou de qualquer outro canto do mundo, pode estar acompanhando a gente aí. Esteja sempre ligado nos nossos canais, seja no Instagram ou no Facebook, para que vocês acompanhem todas as nossas programações, seja ela pelo webinar, que é este programa que nós estamos lançando, ou por meio dos podcasts. Se você quer nos seguir, @InovaUnigran, é o caminho para que você possa se inteirar um pouquinho mais sobre as startups, o mundo de acelerações, o mundo de investimentos e de modelos de negócio. Hoje, em especial, nós estamos com o empresário João Arnar. Ele é CEO da Cornertec. Ele vai falar um pouquinho mais sobre a Cornertec, sobre como ele começou a sua startup, quais foram as principais dificuldades, o que ele saindo do mercado tradicional e agora trabalhando no mercado de inovação, quais foram os principais gaps de um mercado para o outro, né, e quais as dicas que ele também pode nos dar, até para que nós, como empresários e empreendedores de startup, possamos trazer isso para as nossas startups. Mas antes, deixa eu fazer um comentário aqui sobre startup, para você que nos acompanha, você que é novo e não conhece um pouquinho sobre esse mundo de startup. Nós podemos então entender, segundo o livro do Eric Rice, do The Lean Startup, que a startup basicamente é uma empresa ou um projeto nascente com base em inovação tecnológica. Tá? Então, com base em inovação tecnológica, ele trabalha questões de aceleração, é um modelo muito mais acelerado do que um modelo tradicional de uma empresa. Ele tem altos riscos, porém riscos calculados, assim como uma empresa tradicional que calcula a partir de um business plan, a partir de modelos de negócio, a startup, seja projeto, seja empresa, também consegue fazer essa programação e diminuir bastante a questão dos riscos. É um modelo replicável, um modelo que pode servir para diversos tipos de público. É um mercado de modelos de negócios visuais, né? Então eles trabalham, até por conta da mudança de estratégias, eles mudam constantemente, então eles trabalham com modelos visuais, como Canvas, Design Sprint, nós temos aí modelos de aceleração também, como Zero to Hero, né, do Techstar, no Startup Weekend, ou até mesmo do Startups, que a gente utiliza muito pelo Startup MS. Bom, então, meu nome é Fabiano Nagamatsu, estou aqui para apresentar um pouquinho sobre esse webinar. Atualmente estou como diretor de inovação da aceleradora Inova Unigran, vice-presidente do Startup MS, Community Leader do Inovativa Brasil, que é um programa do Ministério da Economia, executado pela Fundação CERT e apoiado pelo Sebrae Nacional. Então, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre startup. Sabendo um pouquinho que a startup tem essas características em relação ao mercado tradicional, às empresas tradicionais, o retorno, por ser um risco muito alto, o retorno é mais rápido também. Se tem uma rentabilidade, vem muito mais rápido. Então, só que também se levar um tombo, né, cai mais rápido. E aí faz muito sentido a gente falar do Eric Rice de novo, né, do The Startup Way. Ele disse que não queremos errar, parafraseando o Eric Rice, não queremos errar, mas se formos errar, que erre rápido para ficar mais barato, porque o tempo é dinheiro. Concorda, João? Exato. Então, eu quero apresentar o João Arnar. João, fala um pouquinho sobre a sua trajetória como um empresário, como um consultor, como empreendedor. Qual foi a sua passagem do tradicional, do mercado mais tradicional, para um mercado mais inovador, mercado, sobretudo, de startups? Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, pessoal aí da Inovativa. É um prazer enorme estar aqui com vocês, pessoal da aceleradora. Bom, a minha formação é engenharia de controle e automação. Então, eu tradicionalmente sempre trabalhei aí nas indústrias, trabalhei muito na área de automação,
Tive a oportunidade de fazer um mestrado na França em automática e mecatrônica. Retornei aqui para o Brasil em uma empresa que fazia malhas de controle para turbinas aeronáuticas e comecei a trabalhar cada vez mais com projetos. Acabei conhecendo uma empresa aqui do Mato Grosso do Sul que acabou absorvendo praticamente toda a minha mão de obra. Hoje eu ainda presto consultoria para eles, mas outras empresas aqui da região, e sempre trabalhei nesse mercado, então, tradicional. Já trabalhava com inovação, com automação de linha de fábrica, buscar aumentar aí a produtividade dos equipamentos. A gente trabalha muito com eficiência de máquina, que a gente chama aí OEE, é uma medida universal. E isso sempre foi algo que me trouxe prazer, que sempre foi desafiador e algo que eu gostava bastante. Nesse interim, conheci o Alisson, que é hoje o meu sócio na empresa Cornertec. Ele é um engenheiro mecânico, trabalha bem mais nessa área de silos, nessa parte mecânica, e começou a me falar sobre algumas questões e algumas dificuldades que a gente enxergava nesse mercado agrícola. E então a gente quis trazer aí inovação, automação para esse mercado. E a melhor maneira de se fazer isso hoje é através das startups, porque, como o Fabiano disse, a gente tem a oportunidade de trabalhar mais rápido, de acertar mais rápido e, se infelizmente errar, também errar mais rápido. Então, a Cornertec hoje é uma empresa que surgiu nesse interim. O nosso foco é automatizar aí silos e armazéns de grãos para que se reduzam as perdas de produção, porque hoje tem um nível de quebra muito grande na nossa produção, e isso traz um impacto financeiro muito grande para quem é dono do silo, do armazém, e para a comunidade como um todo, porque a gente sabe que existe um déficit alimentar e que a gente está perdendo aí um produto de alto valor agregado. Então, a gente conheceu a aceleradora, ela nos abriu as portas, foi muito importante conhecer vocês aí na nossa trajetória, no nosso início, porque não passava de uma ideia. E assim, a ideia sem execução não tem valor. Então, foi a partir do momento que a gente conheceu a aceleradora, nos abriram as portas, tem uma ótima equipe que faz o marketing, coaching, mentoria, e com isso a gente começou aí a dar os primeiros passos nesse modelo de aceleração e estamos começando a prototipar aí alguns produtos para lançar para o mercado em breve. Bom, legal, João. O João, então, como ele mesmo disse, ele é um dos nossos acelerados lá no Inova Unigram, é uma aceleradora. Hoje estamos, João, com 15 startups. 15 startups, inclusive startups que estão fora do país já. Pelo menos 3 startups são de São Paulo, uma delas tem operação em 4 países, terminou uma operação agora na Rússia, né? Abrindo uma operação na Rússia agora no mês passado. Temos startups aqui do MS, então, de Campo Grande, nós temos de Corumbá, daqui de Dourados, né, de Goiânia, nós temos também de Mato Grosso, né, Cuiabá. Então, assim, é aquela questão, né, João? Quando nós falamos de startup, falamos de internet, avanço de 90 para cá, a gente vê o avanço da internet. A internet proporcionou isso, né? Eu não preciso, para uma startup, eu não preciso de ter um espaço físico, não preciso de ter mesas de reuniões, eu posso fazer tudo à distância. Assim como nós estamos fazendo agora, você que está nos assistindo aí do outro lado, você está vendo que está recebendo um conhecimento, está recebendo conteúdo aqui, o João vai passar um pouquinho. E, sobretudo, João, gostaria que você falasse um pouquinho também quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram nessa trajetória de construção do modelo de negócio do Silo, né, do Cornertec, dessa empresa, dos produtos que vocês querem lançar logo, logo. Tá ótimo. Bom, isso que o Fabiano falou é uma etapa bem complicada aí, quando a gente tem só a ideia, a gente precisa fazer um processo de validação, e por isso é muito válida a metodologia aplicada, Zero to Hero. A gente tem feito isso e o primeiro passo nosso, então, foi validar a dor do mercado. O Alisson, esse meu sócio, já conhecia um pouco desse mercado agrícola, já conhecia um pouco das dores, mas a gente foi a campo. É fundamental que você vá a campo e sinta se essa dor que você tem também é do mercado, se isso é válido, se tem espaço para que você entre nesse mercado. Então, a gente visitou alguns armazéns, alguns silos aqui da região, e a gente notou que principalmente aqueles armazéns mais antigos eram deficitários nessa área, porque hoje em dia alguns armazéns novos, alguns silos novos já vêm com mais tecnologia embutida, mas há um gap de mercado muito grande. E começamos a sentar junto com gestores, analisar o quanto eles perdiam, o que poderia ser melhorado,
para validar quais eram efetivamente as dores deles, para que a gente pudesse trabalhar em algo que realmente tivesse público, em algo que realmente fosse aplicável às necessidades do mercado. Então a gente fez um benchmark bem grande, conheceu aí o que já existia no mercado e foi procurar então os nossos diferenciais tecnológicos, as nossas inovações, o porquê de nós existirmos e aonde que a gente se encaixaria nesse mercado. Bom, uma pergunta que o pessoal muito faz, e tem gente mandando também no WhatsApp algumas perguntas aqui, até direcionada muito para você nessa primeira fala aqui, né, das dificuldades, de como fazer a validação, porque você usou mesmo a questão do Zero to Hero, né, validar primeiro a dor, né, e muitas outras metodologias já vão direto na validação de um produto, um serviço, uma prototipação. As pessoas perguntam aqui, né? No caso aqui ele não se identificou, mas pergunta-se aqui, como eu posso tentar validar uma dor, se existe ou não, sem entregar o segredo, sem entregar, tipo, né, a cerejinha do bolo, aquilo que eu imagino que isso vai solucionar a dor de um determinado segmento ou do mercado. Como fazer isso? Qual é a abordagem interessante que você, né, no seu caso, né, no seu exemplo, o que você utilizou para isso? Tá ótimo. Muito interessante a pergunta, porque a gente também tinha essa dúvida lá atrás. E o método que a gente usou foi realmente conhecer o mercado como um amigo do mercado. Então, a gente não chegava em momento nenhum falando que a gente queria automatizar um silo, que a gente queria automatizar um armazém, que a gente tinha tecnologia para isso, até porque em um primeiro momento a gente não tinha, a gente estava desenvolvendo a tecnologia. Mas a gente foi lá para conhecer, foi lá como cliente, foi lá como parceiro de negócio, foi lá para enxergar como que é o silo, como que é o armazém, conversar com o gestor e realmente numa conversa franca, quais são as vantagens do seu armazém, o que você consegue aqui ter de retorno, o que para você está mais difícil de trabalhar. Então, uma conversa realmente franca, procurando mais do que vender, realmente entender esse mercado. Então, a gente marcou várias reuniões com alguns gestores, algumas vezes não é fácil esse primeiro processo de validação, até porque você não é conhecido no mercado, então muitas vezes não é fácil que todas as portas se abram, mas quanto mais portas você bater, mais portas vão se abrir. Então a gente foi atrás das empresas, foi conversando, e nesse primeiro momento realmente uma conversa franca, procurando entender qual que é o modelo de negócio dele, como que funciona o silo, o armazém, eles trabalham com produtos de terceiros, é só o seu produto, quanto que você recebe, quanto que você entrega, quanto que dá de quebra no seu produto, você conhece algo no mercado que te ajuda a diminuir essa quebra, qual foi o seu melhor ano, qual foi o pior ano, e aí a gente foi correlacionando com alguns dados estatísticos, chuva, umidade, calor, temperatura, e procurando assim encontrar uma solução que fosse mais viável. Mas nessa validação da dor é realmente uma conversa franca, mais do que como vendedor, mais do que querendo colocar a sua ideia, realmente querendo ouvir e aprender sobre o processo da pessoa. Legal. Você que nos acompanha, que está chegando agora, nós temos aqui o WhatsApp, acabei de citar, veio uma pergunta via WhatsApp, é o WhatsApp da Aceleradora Inova Unigran. Se você quiser anotar aí, anota, é 67, é o DDD 67 99228 6515. Se você quiser fazer uma pergunta, às vezes não quer se identificar, manda por lá que a gente lê aqui, a gente vai passar para o nosso entrevistado aqui, João Warnar, dono, CEO da Cornertec, né, uma tecnologia para silo, para monitoramento de silo. Bom, vamos continuar aqui, nós temos mais algumas outras questões aqui, mas só quero complementar o que o João disse, só para fechar essa questão dessa pergunta e desse posicionamento dele de abordagem que é muito pertinente para nós empreendedores. E aí eu vou fazer até uma citação, se me permitam aqui, né, claro. A Érica Jacob, que é a nossa executiva no Startup MS, ela sempre, né, nos SWs da vida, ela sempre, quando vai mentorar, ela acaba falando assim que a nossa validação, ela não pode ser uma validação, né, da dor, nesse caso, indutiva. E muitas das vezes, a gente pega lá uma pranchetinha. Eu não estou falando que está errado totalmente, mas imagine a gente pegar uma pranchetinha, né, aparece alguém do IBGE, alguém fazendo uma pesquisa, um TCC, e
nossa vida é corrida, às vezes você é pego naquele momento que você não quer responder, e imagina você... Bom, vou responder 2 minutinhos, você falou, vou responder. Então ele acaba respondendo e às vezes acaba meio que induzindo algumas coisas, né? Um método indutivo. E aí, como que a gente pode fazer para não induzir? Mesma coisa se eu chegar num grupo de WhatsApp e lançar um problema, falar assim, ou começar a reclamar, de certa forma eu estou induzindo as pessoas, porque o ser humano, não é o brasileiro em si, mas o ser humano de uma forma geral, ele acaba tendenciando para aquilo que as pessoas acabam jogando no ar. Então, se eu reclamei, por exemplo, de um problema no WhatsApp para tentar validar uma dor, as pessoas vão reclamar naturalmente. Então, a forma mais fácil, segundo a Érica Jacob, né, a nossa executiva aí do Startup MS, é você trabalhar de uma forma bem informal mesmo. Imagina que se a gente tivesse que resolver filas, né, esse é um exemplo que está muito claro aqui na minha mente, resolver problemas de filas em bancos, lotéricas, eu possivelmente iria nesses locais para validar, né, ficaria ali conversando, batendo um papo, e no meio, talvez, alguns começariam a reclamar da demora da fila, começaria a falar que não, já estou para fazer meu almoço, estou perdendo o meu horário de consultoria, alguma coisa assim, e isso, querendo ou não, eu não estou anotando, mas eu já estou quantificando ali na minha mente quantas pessoas estão reclamando que possivelmente validam a minha dor, que era o problema, né, de altas demoras na fila. Olha que interessante. Então, uma forma indutiva de não induzir. Isso que você está falando, Fabiano, que nessa validação é mais ouvir do que falar. Então, você tem que realmente sentir o que o seu cliente quer. Porque, por exemplo, eu acredito 100% na CornerTech. Meu sócio, Alisson, também acredita. Então, se for pegar a opinião de nós dois, vai ser a melhor empresa do mundo. Você tem que pegar a opinião do mercado. Você tem que ir lá para ouvir. Você não tem que induzir ele a responder o que você quer ouvir. Tanto que nessa trajetória já houve algumas pequenas mudanças no produto, algumas ideias que a gente tinha e que mudou aí a estratégia, justamente por ouvir o mercado. Então, isso que o Fabiano está falando é excelente, vocês realmente têm que ouvir muito mais o mercado nesse primeiro momento, na validação da dor, do que colocar a sua opinião, vender a sua solução, o seu produto, ou induzir as pessoas a terem a mesma ideia que a sua. Legal. E por mais que você é expert na área, você vive essa dor também, a gente não pode legislar em causa própria, né? A gente não pode falar, pô, não, essa dor eu já estou há tanto tempo, mas às vezes, né, no seu mundo fechado, você vive sozinho nessa dor. Os outros concorrentes talvez não tenham esse tipo ou já tenham uma solução para isso. Então é interessante que a própria empresa ou as empresas, os potenciais clientes de vocês, podem, de certa forma, se tornar contribuintes de uma outra validação, que aí a gente entra na validação da solução. Uma vez validada a dor, como que eu vou validar que se vai ser um aplicativo, se vai ser um sistema de hardware, se vai ser um componente, uma máquina, se vai ser uma plataforma? Você conseguiu identificar isso por meio das validações de dores, dos contatos, das reuniões? O próprio cliente, o potencial cliente, ele acabou citando para você algumas coisas que vocês não se atentaram como profissionais? Sim, é muito importante essa validação, porque acaba sendo o próprio cliente que desenha o sistema. E aí ele se sentindo parte do sistema, ele se sentindo parte da solução, ele sabendo que ele desenhou, que ele ajudou a dar essa solução, com certeza ele vai querer adquirir quando o produto estiver pronto. Então, foi muito importante para a gente, isso que o Fabiano está falando. A gente vai ter uma estrutura de hardware, isso daqui até é um primeiro protótipo que a gente está desenvolvendo, mas vai ser tudo mobile. O cara vai poder pegar aqui o celular dele e controlar toda a planta pelo celular. Por que essa dualidade? Porque a gente viu que no campo, muitas vezes, a internet não funciona, o sistema deu algum problema, então o celular dele não vai operar tão bem. Ele tem uma tela, ele tem um dispositivo físico, ele pode ir lá e pode olhar. Ah, não, mas ele não quer estar indo lá toda hora, ele tem um custo operacional, ele quer ver como as coisas estão acontecendo da casa dele. Então, ele também tem uma plataforma mobile. Então, isso tudo foi o mercado que foi desenhando aí junto com a gente como que tem que ser a solução. E a gente espera, aí, assim que sair para o mercado, ser o mais assertivo possível. Legal. A gente sabe que mesmo saindo para o mercado,
temos que lapidar algumas coisas, né? E outra, principalmente por estar num mercado altamente tecnológico, muitas coisas, dependendo do time, né? E aí a gente vai entrar nesse questionamento sobre o momento também, a gente pode perder, né? Porque se tornou obsoleto algumas coisas passaram, já tem outras tecnologias. É só a gente parar um pouquinho para pensar, né? É claro que talvez muitos que assistem não são, né, na mesma idade que a gente, né? Eu sou mais novo que o João, inclusive, mas imagine há muito tempo atrás, quando a gente pagava as contas, né, no banco. Muitas pessoas ainda pagam as contas no banco, vão no caixa, ali no caixa físico mesmo, né, o escriturário, ou a pessoa está atendendo ali. Passado o momento, muitas pessoas começaram a utilizar os caixas eletrônicos, e aí as taxas continuam, né? Ou seja, é um serviço, é um self-service. A gente faz o serviço e a gente ainda paga a mesma quantidade e ainda sai feliz. Hoje a gente fica muito mais feliz pagando tudo em casa, pelo smartphone, internet bank. Então, assim, a gente tá vivendo uma era que daqui a um dia as coisas que vocês estão criando agora, se você demorar para lançar, o startup é muito dinâmico, é um mercado dinâmico, por isso que a gente vai falar agora do momento MVP, é o momento de produto minimamente viável. É o mínimo possível, você não pode ser perfeccionista. Então, uma dica que passo aqui para vocês, 2 coisas que vocês não podem ser como empreendedores de startup: perfeccionista e excesso de criatividade. Se você tem isso, você vai emperrar, você vai segurar a sua equipe, você vai querer deixar bonito, e ninguém é semideus, ninguém é um deus, ninguém vai chegar à perfeição, e ao passo que você vai querendo fazer mais bonito porque você entende que o consumidor vai querer isso, você está ficando para trás, porque alguém está lançando. Então, lançar um MVP basicamente é uma estratégia interessante, né, João? Sim, é uma ótima estratégia. Minha formação é engenharia. Na engenharia, os professores já falavam que quando você se forma, em torno de 40% do que você aprendeu já se tornou obsoleto. E isso quando eu fiz a engenharia há alguns anos atrás. Hoje em dia, com a tecnologia sendo ainda mais voraz, mudando o tempo todo, você realmente cai nisso que o Fabiano acabou de comentar. Com certeza a gente vai mudar muito a CornerTech, a tecnologia vai ir evoluindo, mas é necessário que a gente entregue. Eu também tive um professor no MBA que falava, vocês têm que ter obsessão pela entrega. Então, você determinou um prazo, entregue, cumpra, faça. A gente sabe que o nosso MVP não vai ser perfeito, até porque, como o Fabiano comentou, não tem como você ser perfeccionista nesse mundo. Mas a gente tem certeza que vai atender a dor do cliente e que vai conseguir se manter no mercado durante o período necessário para que a gente também tenha essas mutações necessárias. Então, é uma solução consistente, a gente trouxe do setor industrial, que é um setor que eu já trabalhava bastante, são equipamentos de ponta que hoje são o melhor da tecnologia, mas que a gente já sabe que amanhã, depois, não vai ser. E se realmente o nosso time de desenvolvimento ficasse esperando o lançamento da próxima peça, a próxima melhoria, a gente não lançaria nunca. Então, a gente está lançando a empresa com o que tem hoje, fazendo o produto minimamente viável, para, como o Fabiano falou, se for para errar, que seja no menor custo. Então, é um equipamento também com um custo reduzido, por ser minimamente viável, e à medida que a empresa vai crescendo, que as coisas vão acontecendo, a gente está sempre se renovando. Legal, interessante. Então, para você que está assistindo aí, a explicação do João foi fantástica. O MVP é um momento que você faz, não é uma gambiarra. Não é uma gambiarra, longe disso. É um produto bonito, porque o cliente ele não precisa saber o que está acontecendo por trás. Ele tem que ver que o produto é bonito, atende às expectativas dele. Talvez uma ou outra coisa ele mesmo vai sugerir, e é interessante porque o próprio cliente acaba trabalhando, assim como nós falamos das fintechs da vida, né? O cliente acaba reclamando alguma coisa, a fintech vai lá e implementa, né, de acordo com aquilo que o cliente já sugeriu nas redes sociais da vida. Então, você criou um MVP num tempo rápido, porque tempo é dinheiro, já testou, já teve o feedback, algumas coisas devem ser ajustadas, é claro que você não pode errar tudo também. Então, assim, só para ilustrar, o MVP num site, por exemplo, num aplicativo, é você lançar num site que envolva aí, talvez um back-end, uma plataforma, um painel administrativo, você faça tudo à mão.
e o site é a cara bonita, que o consumidor precisa só disso, ele não precisa saber o que está acontecendo, o que você está fazendo, como você está operacionalizando, ele vai fazendo os cadastros, você vai linkando isso, né? Se é um marketplace, por exemplo, você faz o link na mão, onde você acaba testando, você fazendo a parte da máquina, você acaba testando aquilo que possivelmente você vai ter que programar lá na frente. Talvez você ache que é uma coisa muito mirabolante, não, é uma coisa muito mais simples. A gente já orientou algumas fintechs que tinham transações, não eram muitas transações, e por trás do painel, por trás do site, da plataforma deles, onde as pessoas faziam investimentos, era uma pessoa que ficava calculando ali na HP. Então, ele recebia, né, um investimento, ele calculava e ele aplicava e já, né, informava automaticamente, com ele mesmo, o fator humano, lançava para o cliente informando via e-mail, SMS. Conforme ele foi adquirindo a experiência nesse MVP, ele conseguiu criar, descrever tudo, né, a forma que seria o desenvolvimento, a automatização. Hoje, é claro que eles já estão numa inteligência artificial, já tem tudo automatizado, mas graças ao quê? Aos testes que eles mesmos fizeram e contando com os clientes que eles tinham. Tá? Então, mesmo no MVP, eles conseguiram já monetizar. Olha que interessante. Sim, isso é ótimo, porque você reduz o seu custo. O custo de uma inteligência artificial hoje é muito mais significativo do que você, às vezes, como empreendedor, está fazendo à mão. E você valida o seu produto. Os clientes gostam de participar desse processo, as pessoas gostam de participar, como o Fabiano falou, nas fintechs. Isso vem de muito antes. A gente pode ver que tem muitas micro franquias que estão aí pelo mundo inteiro, de lanche, dessas coisas que você vai lá e escolhe os ingredientes do seu lanche. A empresa tradicional de óculos antes ficava tudo atrás de uma vitrine e você não podia colocar a mão. Eles começaram a deixar o cliente ir lá e provar, a venda foi lá para cima. Então, o cliente realmente gosta de participar desse projeto e o MVP é ótimo para isso. Você está dando a oportunidade do seu cliente, das pessoas que estão validando, participarem do processo e reduzindo o seu custo no momento inicial. É claro que tem casos e casos. O nosso caso, por exemplo, que envolve hardware, a gente já tem um MVP um pouco mais caro, porque você precisa de uma estrutura mínima um pouco mais complexa, mas mesmo assim, é muito válido o conceito e a aplicação para que você chegue num produto final com um tempo hábil mais rápido e de forma melhor aceita pelo mercado. Tá, legal. Vamos lá. O João, tem uma pergunta aqui com relação... poderíamos deixar até um pouco para o final, mas vamos até antecipar aqui. A pergunta é, quais são os próximos passos, ou melhor, quais dicas você pode passar para quem está nos assistindo aqui em relação à agregação de valor. Inclusive, esse é um tema do nosso podcast da semana que vem. Da semana que vem nós teremos um podcast, fique aí atento nas redes sociais do Nova Unigran, é um podcast falando sobre agregação de valor para as ideias inovadoras, ideias de startup, ideias mirabolantes, como que eu consigo lançar isso e agregar mais valor, fazer com que eu possa me tornar mais empreendedor. Então, João, aqui já a Maria está perguntando o seguinte, o que eu devo fazer para que eu possa agregar valor à minha ideia, que já existe, já está sendo validada, o que você me dá de dica, seja palestra, ela até deu umas sugestões aqui, palestras, livros, pessoas, eventos, o que eu devo participar para, independente do segmento aqui, porque ela não colocou o segmento aqui, mas o que ela poderia fazer para agregar valor à startup dela? Tá ótimo. Bom, Maria, obrigado pela pergunta. Para agregar valor, normalmente a gente tem que conhecer bem o nosso cliente. Então, para validar a dor, a gente conhece o mercado e para agregar valor, normalmente se conhece o seu cliente. Então, por exemplo, se você é comerciante, você deve enxergar se é valor para o seu cliente ter prazo no pagamento ou se é valor para o seu cliente você dar um desconto e pagar à vista. São coisas simples, mas que a gente começa a enxergar, no exemplo que eu dei aqui do nosso sistema, a gente pensou em fazer tudo por celular, tudo mobile. E a gente começou a notar que em alguns lugares da fazenda, em algumas regiões, era ruim de torre, caía o sinal, a pessoa não conseguia ter o acesso esperado. Então a gente também colocou uma parte física que ele consegue acessar independente de ter ou não internet. Então eu te aconselho, para agregar valor ao seu produto,
enxergar o que é valor aos olhos do seu cliente. Muitas vezes você faz uma funcionalidade extra no seu aplicativo, no seu software, na sua loja, você decora ela, coloca música, caixa de som lá na frente, mas isso não é valor para o seu cliente. O seu cliente não gosta daquela música, não vai lá por causa disso. Então, sempre que a gente está procurando agregar valor, está muito atrelado com conhecer o seu cliente. Agora, em relação a palestras, livros, o pessoal da aceleradora tem feito um trabalho muito bom. Eles têm divulgado bastante material, podem acompanhar aí com eles. A gente vai dando sempre essas dicas, mas basicamente aí, se for para você, para resumir em alguma coisa, procure enxergar, como o Fabiano falou, da dor, que às vezes é no seu mundo, procure enxergar pela ótica do seu cliente, pelo mundo que seu cliente vive, pela maneira que ele te vê. Então, isso a gente já aplicava até muitas vezes no mercado tradicional, quando você ia dar uma bonificação para a sua equipe, se você é um gestor de área, você sempre procurar saber o que aquele funcionário enxerga como valor. Muitas vezes a gente até falava que as empresas bonificavam a pessoa com dinheiro, ele ia, por exemplo, e comprava uma televisão. Aí quando perguntavam para ele, e essa televisão? Ele, eu comprei com o dinheiro que eu ganhei na empresa. Quando a empresa dava a televisão para ele, as pessoas perguntavam, eu ganhei da empresa. Então, dava um ar diferente. Ele enxergava mais valor em ganhar uma televisão, em ganhar um produto que era um sonho de consumo dele, do que ganhar o dinheiro. Então, são casos e casos. E, assim, no mercado de startup, principalmente, é assim. Conheça o seu cliente e veja o que é valor para ele. Você pode pesquisar, tem vários livros, tem muitos autores que falam muito sobre o assunto. O assunto de vendas é fundamental para qualquer negócio e para startups também, mas basicamente o que eu te aconselho é isso, conheça bem o seu cliente e primeiro defina o que é valor, para depois você poder agregar isso ao seu produto. Então enxergue como seu cliente vê o mundo, o que ele quer de melhor, e aí você consegue definir as diretrizes aí, o que cabe, o que não cabe no seu orçamento, no seu produto, na sua solução. Legal, boa dica, João. Complementando até aqui, independente se você é uma startup, uma empresa tradicional, busque aí esses eventos. Eventos hoje, a comunidade startup MS tem vários eventos, vários meetups. Às vezes você não tem tempo para sair, você tem vários eventos online mesmo que você pode estar participando, todos gratuitamente, todos no 0800, como a gente fala, na Vascaína. Tudo para que a gente possa fazer um mundo melhor. O empreendedorismo, a inovação pode contribuir muito para a economia. Isso a gente, sem sombra de dúvida, a gente sabe que, eu venho também do Sebrae, eu trabalhava na sede do Sebrae São Paulo, a gente vê muito essa questão do empreendedorismo, a própria juventude aí, o pessoal mais novo dessa geração nativo digital, é uma geração de mais de compartilhamento, de colaboração. Isso é muito importante, A gente sabe que se eu estou colaborando agora, que a mentoria é uma forma de colaboração. A mentoria é uma ação voluntária, é uma ação que você faz gratuitamente, porque você tem um conhecimento de algo, não é consultoria, não é uma assessoria que é cobrada, mas uma mentoria, você contribui, orienta, e essa orientação volta para você, porque você está no mesmo mundo dessa pessoa. Se essa pessoa crescer, você vai crescer também, vai contribuir. Aproveitem muito, pessoal, esse ecossistema que vem sendo construído, que é muito bom no ambiente startup, que as coisas são muito mais colaborativas, então colabore também, distribua o conhecimento que você já adquiriu nessa jornada e com certeza você vai encontrar muitas pessoas que também estão dividindo aí o conhecimento delas, como a gente está procurando fazer aqui. Acredito que é muito bom todos poderem aproveitar aí desse ecossistema, porque como o Fabiano falou, à medida que um cresce, todos vão crescendo juntos. Com certeza, no meio de inovação, ninguém cresce sozinho, você pode gravar isso que é verdade. Todo mundo vai crescer junto. Se você acha que você cresce sozinho, passando, possivelmente você vai precisar, inclusive, de clientes, pessoas que possivelmente estarão do seu lado lá na frente. Bom, para a gente fechar aqui, gostaria, João, que você falasse quais são os próximos passos da sua startup. É claro, se você puder revelar para a gente, os próximos passos da startup, o que você pensa em termos de crescimento, qual vai ser o exit. O exit é um termo muito utilizado, qual que é a sua saída, a startup. Não você sair da sua startup, mas quais são as saídas. Você vai buscar investimento seed, ou uma série A, série B, ou você vai trabalhar ainda, continuar no bootstrapping,
ou só o recurso que a aceleradora já te proporcionou já é o suficiente? Quais são os próximos passos? Qual é o planejamento da Cornertec aí para o futuro? Tá ótimo, excelente pergunta aí, Fabiano. Então, a Cornertec já recebeu aí o aporte da aceleradora, principalmente em know-how, em apoio, em equipe, e isso hoje nos é suficiente para os primeiros passos que a gente está dando. Então, a gente está terminando aqui a prototipação de um sistema, já conversamos com 2 clientes e está praticamente fechado que eles vão fazer a validação aí da solução. Então, a gente já foi lá, já validou a dor, validou o processo, estamos terminando de desenvolver a tecnologia para solucionar, e aí esses 2 primeiros clientes vão ser os que vão validar aí o nosso produto, colocar no mercado e enxergar o resultado dele. Depois deste passo, a gente vai aí sentar e discutir, ver se a gente vai precisar de mais um investimento seed para conseguir atacar com mais amplitude, digamos assim, esse mercado, para que a gente não fique muito restrito na nossa área de atuação, mas para poder sair para outras cidades e possivelmente para outros estados, ou se a gente vai tentar fazer isso de forma mais gradual, porque a partir do momento que nossos sistemas estiverem instalados, a gente já vai começar a ter uma renda passiva e ela já vai começar a sustentar, de certa forma, a nossa estrutura, que hoje é bem enxuta. Então, vai depender dessa primeira validação para a gente ver exatamente qual vai ser o caminho tomado. Mas, basicamente, as 2 opções que a gente tem aí é usar o próprio projeto, né, por ele ser autogerador de caixa, e ele mesmo já ir caminhando em um passo um pouco mais lento, ou então a gente procurar aí um fundo, um investimento seed um pouco maior para conseguir ter mais amplitude. Tá, legal. Então, os próximos passos, ou melhor, os próximos possíveis investimentos virão depois da POC, né? Então, você fazer a prova de conceito, deu certo, tá tudo bonito, tem pequenos ajustes, como talvez sempre terá, e aí você busca aí altas escalas. Nosso aí. Próximo passo é a POC, essa prova de conceito. A gente acredita que isso em breve vai ficar pronto, até vocês provavelmente vão ver aqui, a gente está desenvolvendo agora uma miniatura de um silo e talvez em uma próxima conversa a gente já possa trazer ele, então a gente vai participar de algumas feiras agropecuárias, já usando um equipamento de padrão industrial, um equipamento real que vai estar no silo do produtor que for comprar o nosso produto, mas uma escala em miniatura aí para que a gente possa mostrar o nosso processo, os nossos diferenciais, e paralelamente já vamos estar instalando aí em pelo menos 1 ou 2 armazéns para fazer essa prova de conceito. Bom, pessoal, então o João falou bastante da aceleração aqui. Você que quer ser acelerado pelo Inova Unigran, pela aceleradora Inova Unigran, não perca a oportunidade. Entra lá no site inovaunigran.com.br, você vai ter um espaço lá para submissão de projetos inovadores. Claro que o passo a passo teoricamente, você vem, a gente analisa, vamos fazer uma reunião, verificar a validação, né, se realmente é uma dor validada. Geralmente nós estamos pegando 4 projetos que estão sendo acelerados, são projetos de Startup Weekend ou de startups, programas de hackathons também nós estamos trazendo para dentro. Então, pessoas, não é só da Unigran, tá? Então, nós temos projetos do Instituto Federal, da UFGD, nós estamos trazendo projetos da UFMS, da UEMS e também alguns projetos locais aqui, da Associação Comercial, que nós realmente fazemos parte da associação ali, né, como comissão de inovação, contribuindo para eles, para o comércio local. Então, você que está nos assistindo, tem uma ideia inovadora, a gente só precisa do quê? De problema. Traga o seu problema para a gente, que a gente ajuda você a validar. Se na pior das hipóteses a gente não acelerar, você vai usar o nosso espaço de cowork, você vai receber as mentorias gratuitas ali, você vai fazer um network, quem sabe, você vem com um problema achando que e sai com outra ideia mirabolante e uma outra startup. Então, eu quero deixar alguns recados para vocês aqui, de alguns eventos que estão para acontecer. Na semana que vem, no dia 15 e 16, nós teremos o campeonato de LOL. Olha aí, nós estamos engajando muito essa juventude, essa molecada que é nativo digital, é high-tech. Então, nós teremos o campeonato de LOL. Se você quer saber mais, entra no site inovaunigran.com.br ou siga as nossas redes sociais, @inovaunigran.
no dia 22, 23 e 24, na outra semana, nós teremos o Startups. Se você quer validar uma ideia, se você quer entender os processos de validação, assim como o João, né, com a sua startup, você vai receber mentorias de excelentes mentores da comunidade Startup MS. Então, você pode vir aqui, vai ser na aceleradora em Nova Unigran também. Siga nas redes sociais, você tem lá como você fazer a inscrição. O time vai ser montado na hora, são 36 horas de imersão, onde você vai sair de lá com uma ideia validada. Olha aí, uma ideia validada. Assim como o Thales Gomes conseguiu lançar o EasyTax por meio de um Startup Weekend, né, nós podemos também fazer com que o seu projeto, o seu problema, a sua ideia também saia e possa, né, galgar patamares mais altos aí no mundo. Ok, pessoal? E agora, segunda-feira que vem, às 15 horas, nós teremos a live falando sobre a segunda fase do projeto Centelha. Então, não percam também. Você que está participando do projeto Centelha aqui no MS, ou se tiver outros programas acontecendo paralelamente, nós estaremos aqui para tirar as dúvidas de como fazer esse preenchimento, tá? Dessa segunda fase, do que você pode colocar, o que não pode colocar. Nós teremos o professor Luiz Aurélio para acompanhar, para instruir, juntamente com o nosso convidado, João Renato, né, o nosso diretor de inovação da sede. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa live em Nova Unigran. É um prazer estar aqui ao vivo falando com o João. João, muito obrigado. Você quer deixar um recado para a galera aí que está nos assistindo? Recado, pessoal, é que vocês realmente aproveitem esse ecossistema, aproveitem esse espaço, ele é de vocês. Eu participei também de hackathons, participei desses eventos que são feitos, são muito válidos, você consegue em um curto espaço de tempo validar a sua ideia, trazer novas ideias, arejar as ideias, e tudo isso é muito válido nesse mercado inovativo, competitivo, rápido, que é o mercado das startups. Então, sintam-se em casa, fico lisonjeado pelo convite, espero estar aqui outras vezes com vocês. E estamos todos juntos aí nessa corrida para que cada um consiga ter o máximo de sucesso. Ok, pessoal, então fique ligado nos canais do Inova Unigran. Eu posso soltar um spoiler aqui? Pode? Posso mesmo? Olha lá, hein? Pessoal, o professor João aqui, ele está montando um fundo de investimento com pessoas, você que tem um dinheiro, né, a taxa Selic está lá 5,5, então, está muito baixo, o juro, a remuneração muito baixa. Então, o que é bom investir? Por que não investir em startup, né, professor? Claro, essa conversa nós teremos no próxima live, mas se você quer saber um pouquinho mais sobre investimento em startup também, nos acompanhe nas redes sociais, nós falaremos sobre isso. Ok, pessoal? Um abraço, tenha uma boa tarde e até mais.